Olá pessoal, bom dia. A ideia desse vídeo surgiu a partir de um questionamento de um colega que estava implantando um sistema compost barn na propriedade dele. Sabendo que eu trabalhava com compostagem há bastante tempo, ele queria saber a minha opinião sobre o sistema, principalmente em relação ao sistema de compostagem, né? E quais os cuidados que ele deveria ter para que o sistema funcionasse bem. Eu comentei com ele que não tinha nenhuma experiência específica, né, no sistema de compost bar, né, mas que poderia fazer algumas ponderações em relação ao sistema de compostagem, que certamente é o mesmo que acontece quando a gente trabalha com compostagem no campo. Eu fiz essas colocações para ele, expliquei como funciona o processo de compostagem. Ele gostou bastante, né? Falou que as colocações foram muito úteis para ele. Então eu resolvi fazer esse vídeo abordando este assunto, tá certo? O sistema Compost Barn é um sistema que vem sendo adotado no Brasil nos últimos anos, aqui na nossa região também, na zona da Mata Mineira, alguns produtores estão adotando o sistema, e que consiste em você ter um galpão coberto, né? Tá certo? Forrado com um material vegetal que a gente chama de cama. Essa cama geralmente é de maravalha com serragem, mas podem ser utilizados outros materiais. Então, os animais ficam confinados praticamente o tempo todo nesse galpão, alimentando, deitando, ruminando, e eles praticamente só saem dos galpões, né, quando eles vão para a sala de ordenha, 2 vezes ao dia. E no momento que eles estão, né, os animais estão na sala de ordenha, é feito o manejo da cama, tá certo? Então, basicamente, este é o sistema. Esse sistema ele foi derivado, né, do sistema que a gente chama cama sobre cama, né, cama sobreposta, né? Nesse caso aqui do compost barn, ocorre realmente o processo de compostagem, por isso o nome de compost barn. Então é uma estrutura, precisa realmente de uma boa estrutura, né? Principalmente em termos de galpão. Então é um galpão coberto, com as laterais abertas. Nas laterais tem apenas, né, uma mureta de 60, 70, 80 centímetros para realmente segurar a cama, né, tá certo? E ter uma proteção também contra águas de chuvas, principalmente. O piso geralmente é de chão batido, não precisa de ser cimentado, e ele é forrado com um material vegetal que a gente chama de cama, tá certo? Os coxos e os bebedouros ficam na parte externa do galpão, tá certo? Ainda protegido também de chuva, né? Os beirais desses galpões são bem amplos para proteção de chuva e de sol. E o bebedouro e o comedouro ficam ou nas laterais, protegido por esses beirais, ou na parte central, quando tem um corredor central também, onde os animais não têm acesso, tá certo? Só realmente os tratadores. Isso faz com que a cama, né, não fique molhada em função da água do bebedouro, não misture muito com os alimentos, para proteger e conservar mais a cama, tá certo? O galpão deve ser construído numa área bem ventilada, tá certo? Esse vento é importante para a retirada de calor e de umidade dentro do galpão. E além do local adequado, também existe a necessidade de a instalação de ventiladores para realmente melhorar a retirada de umidade dentro do galpão, tá certo? Para ter um ambiente. Então, na realidade, os animais ficam em cima dessa cama, né? Então, se o manejo da cama for correto, ele vai ali permanecer num ambiente bem confortável, né? Sem danos ao casco, sem outras enfermidades relativas à parte de casco dos animais e também à parte de sanidade de um modo geral. Os materiais utilizados para forrar o galpão, que a gente chama de cama, né? Geralmente é feito com maravalha e serragem, tá certo? São os materiais mais usados, mas pode ser utilizado também
casca de café, casca de arroz, palha de feijão, de soja, de trigo, de aveia, sabugo de milho triturado. Então, existem vários materiais, várias possibilidades. Porém, neste caso específico do composto Barney, quanto menor a relação CN, né, carbono e nitrogênio da cama, tá certo? Quanto menor essa relação, quanto mais rico em nitrogênio, a cama vai durar menos e você vai ter que repor com mais frequência a cama. Então, vai chegar um momento que você vai ter que retirar essa cama mais rápido, porque ela vai chegar na altura ali de 60, 70 centímetros e a gente vai ter que realmente tirar a cama do galpão. Então, quando a gente usa a maravalha, a serragem, que tem uma relação CN mais alta, essa cama vai durar mais, tá certo? Mas pode ser que inicialmente só a maravalha e a serragem não é suficiente para fazer com que o sistema funcione no início em função da relação CN um pouco mais alta, tá certo? Então a gente talvez no início teria a necessidade de incorporar um material um pouco mais rico em nitrogênio, mas isso vai depender muito, né, da lotação do galpão, da quantidade de fezes e urinas que entram dentro da palha, do manejo também da cama, são vários fatores, mas fica esse alerta, né? Pode-se utilizar qualquer material, tá certo? Praticamente, deve-se evitar só aqueles materiais que compactam muito, que emplastam muito, né? Formam aqueles bolinhos, né? Então isso deve evitar. E os animais ficam o tempo todo, né? Dentro desse galpão, deitado em cima dessa cama. Se a cama for feita um bom manejo, essa cama vai permanecer sempre seca, né? Por cima, pelo menos, né? E isso vai permitir realmente um grande conforto animal e com isso vai implicar, né? Em benefício na sanidade do animal, na produção de leite e vários outros benefícios que a gente vai comentar ao longo do vídeo. Um dos pontos que eu acho muito interessante nesse sistema, a partir do questionamento do colega, eu comecei a ler um pouco mais, né? É a retenção de fezes e urina, tá certo? Nos sistemas convencionais, geralmente o produtor ele aproveita só as fezes, né? O esterco bovino para fazer as adubações. E a urina geralmente é perdida, né? Porque ela é lavada, ela direcionada muitas vezes para um local inadequado, né? Então, em propriedade leiteira, dejeto líquido é um grande problema, né, para descartes, tá certo? E no sistema de composto Barney, né, tanto as fezes que a gente observa na ponta da seta aqui, ó, e a urina são retidos pela cama, tá certo? Então, isso realmente ajuda muito em função de impacto ambiental e em função também da qualidade do composto que vai ser produzido posteriormente, tá certo? Na literatura a gente tem esse dado aqui, uma vaca leiteira de 400 quilos mais ou menos, ela produz fezes e urinas 10% mais ou menos do seu peso corporal, então ela vai produzir cerca de 40 quilos de fezes mais urina, sendo na média 28 quilos de fezes e 12 de urina por dia. Então entra bastante material nessa cama, esse material tem um alto teor de umidade, tanto as fezes, né? A urina nem precisa dizer, porque é líquido, né? Então a gente tem que ter um bom manejo dessa cama para espalhar essa umidade em toda a cama e não ficar concentrada e ter problemas de micro-organismos patogênicos, tá certo? Outro ponto importante de você reter a urina é o enriquecimento, né, do material. A gente observa nessa tabela aqui porcentagem de nitrogênio em estercos bovinos, tá certo? Cerca de 2% e esterco de galinha 4%, tá certo? Por que dessa grande diferença, né? Porque o esterco de galinha, as fezes e a urina saem juntas, né, pela cloaca do animal, tá certo? E já no esterco bovino, né, saem separados. Então, quando você retém a urina tem um bom teor de nitrogênio, próximo de 1%, né, e um bom teor de potássio, mais de 1%.
e muito pobre em fósforo. Então, se a gente somar os 2,08% de nitrogênio no esterco mais 0,83, dá próximo de 3% de nitrogênio. E no potássio, se a gente somar 1,28 com 1,16, vai chegar próximo de 2,5. Então, assim, enriquece muito o material, evita danos ambientais e você, no final, vai ter um composto de excelente qualidade. Então, esse eu vejo uma grande vantagem do sistema compost Barney também. Os dados que eu comentei anteriormente na composição da urina foram tirados desse material aqui, tá certo? É uma dissertação de mestrado da Universidade Federal de Viçosa, só que tem que os valores nesta tabela, eles estão em miligramas por litro. Então, a gente tem que dividir esses valores por 10.000 para chegar em porcentagem. Então, por isso que a gente chegou em 0,83% de nitrogênio e 1,16% de potássio. E a gente observa aqui que, além do NPK, cálcio, magnésio, enxofre, né, a urina também vai adicionar ao sistema vários macros e micronutrientes, tá certo? E outro ponto também interessante é que o pH da urina, né, tá certo? Tá próximo de 9 aqui, um pH bem elevado, né? Tá certo? Então é outro ponto interessante e até eu não tinha muito conhecimento desses dados da urina até fazer essa pesquisa para esse vídeo. Com relação à compostagem, que é a área que eu trabalho mais, principalmente a área de compostagem no campo, né? A gente já mostrou em vários outros vídeos, né, que a gente precisa de dar condições boas, né, para que os micro-organismos decomponham os materiais. Então, a gente precisa ter uma relação carbono e nitrogênio inicial próximo de 25 a 30, né? De preferência, os materiais devem ser triturados, né? Para ter uma maior superfície específica, maior contato do micro-organismo com aquele material e essa decomposição vai ser muito mais rápida, tá certo? Nesse caso específico da compostagem no campo. A umidade deve permanecer próxima de 50%, deve-se ter uma boa disponibilidade de oxigênio, por isso que de tempos em tempos, né, a gente faz o revolvimento da pilha, uma boa retenção de calor. Então a gente já comentou que a gente no campo precisa ter uma pilha com a dimensão mínima, né, para reter calor e umidade, e a temperatura ela precisa de atingir temperaturas altas, né, de 45 a 60 graus, principalmente no primeiro mês de compostagem, né, para higienizar todo aquele material, para fazer o controle de micro-organismos patogênicos, controle de plantas daninhas, né? Então, isso é muito importante. E no caso do sistema de compost Barney, também vai ser muito importante para controle de patógenos, tá certo? Então, por exemplo, aqui o patógeno que causa mastite, que é um problema muito sério na pecuária leiteira, né? Então, no compost Barney, a temperatura também tem que atingir temperaturas de mais de 45 até 55 graus, para ter uma boa eficiência. Então, o bom manejo da cama vai ter influência realmente nessa temperatura. E na compostagem no campo, depois de um mês mais ou menos, né, a temperatura começa a cair e entra numa fase de formação de humus, né? E quando entra nessa fase, o humus tem uma grande capacidade de retenção de umidade, o material fica mais úmido naturalmente, né? Tá certo? E isso no compost Barney passa a ser um problema. Então, quando começa a formar muito humus, pode ser que a gente tenha que realmente trocar a cama. A gente vai ver isso posteriormente. Mas o que acontece na compostagem no campo vai acontecer também no compost Barney, tá certo? Então, aqui passando propriamente dito para o compost Barney, ele existe algumas peculiaridades dentro desse sistema. Uma delas é a adição constante de nitrogênio. Então, o tempo todo, durante o dia todo, né, está sendo incorporado ali fezes, né,
e urina com alto teor de nitrogênio, de nutrientes, com alta umidade, né? E esse material precisa ser espalhado por toda a cama, não pode ficar concentrado só num lugar só. Então, existe, como tem adição constante de nitrogênio, existe a necessidade de ter uma adição constante também de material rico em carbono, né? Que é o material utilizado para forrar o galpão, para a gente balancear essa relação carbono e nitrogênio, para a gente fornecer carbono para os micro-organismos, né? Para ocorrer o crescimento do micro-organismo. E com essa maior atividade do micro-organismo é que a temperatura vai crescer. A temperatura sobe em função simplesmente da atividade microbiana, tá certo? Então a gente precisa de ter uma temperatura ali de 45 a 55 graus na profundidade de 30 a 35 centímetros de profundidade para ter uma eficiência de controle dos patógenos, tá certo? A temperatura, quando sobe muito, acima de 55, ela passa até a ter um efeito negativo, porque o material vai decompor muito rapidamente, você vai ter que trocar ou repor parcialmente a cama com maior frequência. Então, é outro ponto importante a ser avaliado. E no caso do composto de Barney, a umidade fica um pouco abaixo, próximo de 40%, mas isso ainda permite realmente uma boa compostagem. E dentro dos galpões também a gente recomenda, né, manter uma altura mínima de 40 centímetros. Essa altura vai ajudar na retenção, principalmente de calor, necessário para controle de micro-organismos patogênicos, né, tá certo? E um pouco da umidade também, tá certo? Para facilitar o processo de compostagem. Então a gente vê que realmente o que acontece no campo vai acontecer dentro dos galpões também, tá certo? E a temperatura começa a baixar quando, na parte de baixo, ocorre mais a formação de humus, a temperatura começa realmente a baixar, esse material começa a reter mais umidade, e você vai ter a necessidade de sempre estar colocando material novo, né, rico em carbono, que é a cama, para você manter essa atividade. Mas vai chegar um momento que, com as reposições sucessivas, a cama, né, vai chegar a uma altura ali de 60, 70 centímetros, aí você realmente vai ter que trocar. Mas se você não fizer um bom manejo da cama e deixar, vamos supor, a cama molhar demais, você vai ter que retirar essa cama mesmo que o processo não chegou até o final na altura desejada, porque não tem, depois que a cama encharca muito, é muito difícil você tirar o excesso de umidade. Quando você está no campo, você abre a pilha, deixa a pilha exposta ao sol, né? Mas no caso do composto de Barney, a gente não tem essa possibilidade. A gente tem a possibilidade de adicionar um pouco de material palhoso seco para controlar essa umidade, mas até um certo ponto. Então, o ideal é que a gente não deixe, né, a cama molhar demais, porque senão vai faltar oxigênio. Então, o galpão tem que ser bem protegido de chuvas, de vento, de enxurradas, para evitar excesso de umidade dentro do galpão. O excesso de umidade faz com que ocorra falta de oxigênio, e como a compostagem é um processo aeróbico, então realmente vai comprometer todo o sistema. No caso do compost Barney, como ali dentro do galpão é um galpão, mesmo com as laterais abertas, tem um certo fechamento, né? Vai haver acumulação de umidade, muitas vezes até de calor. Então, essa cama precisa ser revolvida e a recomendação é pelo menos 2 vezes ao dia. E esse revolvimento da cama, para tirar o excesso de calor, o excesso de CO2, né, o excesso de vapor de água, é feita mecanicamente. Praticamente todos os sistemas usam o revolvimento mecânico. O manual é muito complicado, muito difícil, pouco eficiente.
Então a gente tem equipamentos bem específicos para isso. A gente pode ver aqui pela seta aqui, que é um equipamento composto de um escarificador na frente. Esse escarificador ele atinge profundidades maiores, né, 40 centímetros de profundidade, e acaba que vai tirar o excesso de CO2 e deixar a entrada de oxigênio nessa profundidade. E por trás do escarificador tem uma enxada rotativa, que vai triturar o material, vai, em caso de maravalha, né, a maravalha vai ser triturada, vai ter um maior aumento da superfície específica, vai distribuir a umidade em toda a cama, vai homogeneizar toda a cama, vai distribuir muitos micro-organismos que estão ali no material, e isso vai fazer com que o sistema funcione muito bem, tá certo? Então, precisa, né? Então, uma das grandes dificuldades de muitos produtores para adotar o sistema é ter um trator e um equipamento desse, mas faz muita falta e faz muita diferença. Se o manejo da cama não for bem feito, o sistema não vai funcionar, a cama vai ficar muito úmida, as vacas vão começar a sujar muito, a sujeira vai grudar no úbrio da vaca, vai causar problemas de infecção, e aí o sistema realmente não vai funcionar. Então, o sistema denomina compost barn, porque a compostagem é um processo muito importante dentro do sistema, tá certo? Então, realmente a gente tem que ter um maquinário bem específico. Quando se faz o revolvimento da cama, a gente observa, né, a saída dessa fumacinha aqui, ó, tá certo? Que é o vapor de água misturado com CO2, gás carbônico, misturado com calor, né? Então, na compostagem também ocorre isso. E quando ocorre essa fumacinha, significa que o sistema está funcionando muito bem. Então, aqui a gente está retirando o excesso de calor, o excesso de umidade, né? Porque vai novamente entrar mais umidade na cama o tempo todo, né? Então, por isso, a importância de fazer o revolvimento pelo menos 2 vezes ao dia, tá certo? E depois que o galpão é todo revolvido, né? Esses revolvimentos são feitos diariamente quando as vacas vão para a sala de ordenha, tá certo? Esse sistema é usado muito para vaca de leite, né? Holandesa, girolanda, que produz uma boa quantidade de leite, então são necessárias pelo menos 2 ordenhas por dia, e no momento dessas ordenhas, né, o trator entra dentro do galpão para fazer esses revolvimentos, tá certo? E nesses revolvimentos a gente vai retirar calor, CO2, vapor de água, né, tá certo? Para favorecer a compostagem aeróbica, tá certo? E essa temperatura alta, né, temperatura que chega ali a 45, 55 graus a 30 centímetros mais ou menos de profundidade, é importante para eliminar, né, larvas de mosca e outros patógenos. Quando no galpão começa a acumular muita mosca, você pode saber que a cama está com excesso de umidade, tá certo? E a compostagem não está funcionando bem. Se a compostagem funcionar bem, não ocorre o problema de mosca, tá certo? E, além da gente fazer esse revolvimento, para retirar essa umidade e o calor, são necessários também a instalação de ventiladores dentro do galpão. O vento é uma das principais formas de você retirar a umidade na superfície da cama, tá certo? Então, esse vento que passa bem na superfície da cama vai ajudar muito a retirar a umidade da superfície, tá certo? Para os animais ficarem com um conforto maior. Mas a umidade embaixo, onde está ocorrendo a compostagem, ela fica próximo de 40%, mas ela não chega na superfície. E a gente vai fazendo esse revolvimento para que a umidade lá embaixo também não aumente tanto, tá certo? Então, o manejo da pilha, da cama é muito importante, tá certo? Não adianta você ter um custo enorme com a construção do galpão e esquecer do processo de compostagem. Então, a gente vê aqui uma reposição parcial, então de tempos em tempos, né? Alguns produtores fazem com 1 semana, outros com 15, outros com uns 30 dias, vão colocando sobre a cama velha uma cama nova, né? Que a gente observa aqui, acompanhando a seta. Então, aqui a gente observa, parece que a cama já está bem úmida e sendo colocada uma cama nova.
tá certo? Então, de tempos em tempos é feito isso. Isso não é para corrigir umidade, tá certo, gente? Pode até ser utilizado, mas não tem muita eficiência. A gente não pode deixar a cama ficar muito úmida. Isso aqui é mais para fornecer carbono, para melhorar a relação carbono e nitrogênio, para fornecer carbono para os micro-organismos, para os micro-organismos continuar a sua atividade e, com isso, a temperatura permanecer alta, tá certo? Então, isso é feito de tempos em tempos. Algumas pessoas falam que o ideal é 15 dias, mas vai depender muito do material que você está colocando. Se você está colocando palha de café que tem uma relação CN baixa, a frequência vai ser maior. Se for maravalha e serragem, a frequência vai ser menor. Então a gente tem esses dados. E vai chegar um momento, né? A gente está vendo aqui a renovação total embaixo, né? Vai chegar um momento que com essas reposições periódicas, a cama vai chegar a uma altura tal, geralmente 60, 70 centímetros, que vai dificultar para os animais, né, terem acesso aos coxos de alimentação, ao bebedouro. Então você vai ter que realmente tirar todo o material do galpão e renovar essa cama. E quando a gente faz isso, a gente deixa uma pequena camada no fundo do galpão, né, uns 10 centímetros, para inocular, né, para o processo de compostagem começar a acontecer mais rapidamente com essa cama nova, tá certo? Então esse é o manejo e que é muito parecido com a compostagem convencional. Como eu disse no início, né, eu não entendo muito do sistema compost-barn, né, mas na literatura são citadas essas vantagens e desvantagens. Como vantagem, aumento na produção de leite, em função do maior conforto animal, maior qualidade do leite também, menor ocorrência de doenças, principalmente a mastite, maior taxa de detecção de cio, menor odor e ocorrência de moscas nas instalações. Então é isso. Quando o sistema começou a ser desenvolvido aqui no Brasil, muitos produtores achavam muito difícil, né, você manter a sanidade animal, principalmente em relação à mastite, no ambiente daquele, porque eles pensavam muito naquele sistema de cama sobreposta, onde ocorre muito a retenção de muita umidade, microclima muito favorável para esses patógenos, né? Mas no caso do compost barn, em função da compostagem, isso não ocorre. Então, os trabalhos estão mostrando que realmente o sistema, quando bem manejado, é muito eficiente. E com relação à desvantagem, investimento inicial alto, em relação à construção do galpão, principalmente, né? Necessidade de trator e de um bom implemento, tem um custo também um pouco alto também, que não é muito compatível com muitos produtores, né? Mas esse trator, esse equipamento faz muita falta, eu posso dizer que praticamente é indispensável, e em muitas regiões os produtores têm dificuldade de conseguir material para as camas, né? Estão longe de madeireira, de serrarias, né? Mas a gente vê em alguns trabalhos que já tem alguns produtores que produzindo a sua própria maravalha, a sua própria serragem. Então, como o eucalipto está muito barato, né? Então os produtores estão fazendo a sua própria cama. Então é bem interessante também. Aqui a gente apresenta eu sempre recorro, né, a alguma literatura para me auxiliar, né, na discussão dos dados, né? E aqui tem um trabalho desenvolvido na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, tá certo? Em que esse trabalho, o autor usou cama de maravalha de 20 meses de idade, né, a 70 centímetros de altura. Então, é um galpão de um produtor local que usa como cama, né, a maravalha junto com serragem de eucalipto e pinos, e ele foi fazendo as camadas até 20 meses de idade com 70 centímetros de altura. Então, quando chegou nesse período, ele retirou o material, que é o composto, entre aspas, né, porque o composto ainda não está totalmente maduro, e fez a avaliação da qualidade do composto e da maravalha que foi utilizada para forrar o galpão. Então, a gente vê aqui ó, que
usou a maravalha como forração e no final o composto teve um incremento muito bom de potássio, muito expressivo também de fósforo, tá certo? E também de nitrogênio. Então, mostrando, né, que o aporte frequente de urina e de fezes realmente aumenta muito o teor de nutrientes no material final, tá certo? E a relação carbono e nitrogênio saiu de 57 para 22, tá certo? Eu achei muito interessante essa relação CN aqui, da maravalha, né? Na literatura, muitos autores colocam a relação CN de maravalha 400, 600, até 800 para 1, e aqui 57. E lendo o artigo, a maravalha foi produzida na própria propriedade. Então é bem provável que sejam plantas de eucalipto mais novas, né? Então a relação CN é bem mais baixa. Muito interessante. Eu não tinha esse conhecimento dessa relação tão baixa, tá certo? A relação mais alta que a gente encontra na literatura provavelmente são maravalhas de serrarias, né? Que trabalham com plantas muito velhas, outros tipos de plantas, então pode ser esse fator. Mas realmente me surpreendeu essa relação CN baixa da maravalha abaixo de 100 para 1. E aqui, o que o autor do trabalho fez? Ele pegou esse composto que ainda não estava totalmente curado e fez uma compostagem no campo. Então, ele confeccionou pilhas de composto com 3,20 metros de altura, de diâmetro, desculpa, e altura de 1,5 metro, tá certo? Então, ele fez pilhas de compostagem com o composto puro, que saiu do galpão, e depois ele fez uma mistura, 75% de composto e 25% de maravalha, 50% de composto e 50% de maravalha, e 25% de composto e 75% de maravalha. E observou que ainda no primeiro mês de compostagem no campo, a temperatura subiu bastante ainda, de 40 até próximo de 60, mostrando que o composto ainda não estava totalmente curado. Inclusive o composto que não foi adicionado maravalha. Por quê? Como a adição de maravalha nas últimas vezes, com certeza os micro-organismos não deram conta ainda de processar todo o material. Então foi preciso ainda mais um mês, no caso aqui quase 2 meses, para o processo realmente terminar completamente, tá certo? E depois de cerca de 13 semanas, 2 meses mais ou menos, né, ele fez a análise dos compostos, né, que foram produzidos nas pilhas de compostagem. Então, o que tinha 100% teve uns teores de nutrientes, né, bem maiores do que os que foram adicionados, né, a maravalha nas pilhas de compostagem, tá certo? Então a gente vê aqui, quanto mais maravalha foi adicionada, menor o teor de nutrientes. No fósforo não teve essa alteração, tá certo? E em relação a nitrogênio e potássio que a gente vê as maiores alterações, tá certo? E mostrando aqui que o composto que saiu da pilha fresco, né, sem passar pelo processo de compostagem, os teores de nitrogênio é bem próximo, tá certo? Ao que foi curado no campo, né? O uso de fósforo foi melhor, o que passou pelo processo de cura, de potássio também melhor, então mostrando que essa cura realmente é importante. E se a pessoa for comercializar o composto como composto orgânico, ele realmente precisa de fazer esse processo de cura para completar a degradação desses materiais. E a relação CN ficou próximo de 20, principalmente, inclusive o material que ficou curado. Então, essa é uma relação CN para composto curado relativamente alto. O ideal é que esteja abaixo de 18 para 1, tá certo? Mas aqui, certamente, né, é devido à presença de lignina, que é um composto orgânico de difícil decomposição para o micro-organismo, já que a cama foi feita só de maravalha, né, e serragem de pinos e eucalipto. Então, é bem provável, tá certo? Que
aconteceu isso. E aqui a gente tem um outro trabalho, né? Esse desenvolvido na Universidade Federal de Viçosa, tá certo? Em que a cama era feita de casca de café e maravalha, relação 1 para 1. Então o produtor ia alternando uma camada de maravalha e uma camada de casca de café, maravalha e casca de café. Porque na nossa região, região das Manas da Mata, onde que a universidade está, né, tem essa facilidade de maravalha e casca de café. E nesse caso aqui, o galpão, a cama ficou 8 meses dentro do galpão, já atingiu 60 centímetros de altura. Aqui, esse período menor que a cama ficou, é bem provável em função, né, da utilização de material com a relação CN baixa. Então, a gente vê aqui, o material de reposição, a relação CN 16, mais ou menos 16 para 1. Novamente aqui, os dados também me chamam muita atenção. A mistura de casca de café com maravalha com relação 16 para 16, para mim é muito baixa, é uma novidade, né? Então, como a relação CN do material é baixa, a decomposição através da compostagem é mais rápida, o produtor tem que repor essa cama com mais frequência, então isso vai fazer com que a cama aumente em tamanho, em volume mais rápido, e a troca vai ser necessária mais rápido pela dificuldade dos animais ali acessarem os custos de alimentos, de bebedouro e tudo mais. E mostrando também que nesse caso, né, houve um incremento bom também de potássio em relação ao material de reposição e também um bom crescimento de fósforo em relação ao material de reposição. Com relação ao nitrogênio, não consta no trabalho, e em relação ao CN final, muito boa aqui, né? Próximo de 10. Metade do trabalho anterior. Então, quando se utilizou só maravalha, a relação ficou próximo de 20, e quando utilizou maravalha junto com casca de café, ficou 10 para 1, tá certo? Então, um composto com certeza de qualidades até talvez superior, a gente não dá para fazer essa análise completa, né? Mas certamente de qualidade superior ao anterior, tá certo? Bom, gente, seriam essas as informações que eu gostaria de passar e gostaria de frisar que a eficiência, né, da compostagem, do sistema como um todo, né, do sistema Compost Bar, vai depender muito da presença de uma estrutura apropriada, de um galpão bom, bem coberto, com as laterais, né, os beirais bem amplos, né, para proteger o galpão de chuva de vento, de excesso de sol, de enxurradas, né, e também, principalmente, né, não adianta nada você ter uma estrutura muito boa e não fazer um manejo correto da cama. Então, fazer um manejo correto da cama, fazer os revolvimentos, né, o material de enchimento, né, proteger antes dele entrar no galpão, né, ele tem que estar protegido de chuva para não ter muita umidade, né? Então, proteger colunas ou deixar debaixo de um outro galpão. Então, ter esses cuidados, tá certo? E gostaria de chamar a atenção aqui sobre a qualidade do composto gerado no final. Então, o composto orgânico gerado no final, depois de uma cura, de passar por um processo final de cura, ele tem uma qualidade muito boa, tá certo? A qualidade desse composto é bem diferente, né, da qualidade dos estercos dos animais. Esse composto, ele é um material mais estável, de liberação mais lenta de nutrientes, ele não esquenta, não tem cheiro, então é um material que o produtor pode agregar muito valor nele se for vendido para produção de musas, para produção de hortaliça, produção em ambiente protegido, floricultura, tá certo? Essas atividades que têm um maior valor agregado. Então, na minha visão, se a propriedade realmente produzir um grande volume de composto, ela pode até gerar uma nova renda, uma nova atividade, né? E pelo fato do composto orgânico ter um valor agregado bem maior do que os estercos animais. E também frisar o fato, né, de você ter um menor impacto ambiental, porque todo resíduo, né,
de fezes, de urina, são coletados, né, todos os resíduos, né, e transformados no composto orgânico, tá ok? Bom, pessoal, por hoje seriam essas informações. Um forte abraço e até um próximo vídeo. Obrigado.